Prezados irmãos, que Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, e Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe a todos. O nosso tema de hoje é o poder da fé. Nós escolhemos esse tema justamente porque estamos todos, o mundo inteiro, passando por um momento caótico, um momento muito triste, um momento terrível, em que nós precisamos movimentar a nossa fé e torná-la cada vez mais sólida. Precisamos ter fé em Deus e em Jesus. Diz o texto evangélico que a fé remove montanhas. É evidente que o significado implícito nessa frase tem uma conotação simbólica, mas nos dá a dimensão exata que nos indica o poder da fé. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre nós, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso, pelo bem da humanidade. A fé, quando é vigorosa, firme, resistente, dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé, para as criaturas de Deus, é fonte de alimento espiritual. Nela se encontram a alegria e a esperança. A fé é a chama divina que deve estar acesa no coração e se aperfeiçoa de acordo com a elevação do espírito. A fé para o espírito é tão necessária como o ar o é para o corpo. A ciência hoje traduz com toda convicção as palavras de Jesus quando ele diz que a fé remove montanhas. Quando ele diz, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, e aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Hoje fala-se muito em poder da mente, no poder que temos dentro de nós, através do qual podemos fazer as obras que Jesus fazia e fazer ainda maiores. A fé é a confiança em nossos destinos, é a certeza de estar no caminho que vai dar a verdade. A fé cega é como o farol cujo clarão vermelho não pode transpor o nevoeiro. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a ser percorrida. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pela tribulação da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho daquele que investiga. Muitos de nós paramos em esmorecidas indecisões e flutuamos longo tempo em correntezas opostas, mas ao adquirirmos a fé profunda e raciocinada, estaremos aptos a superar os maiores obstáculos do nosso caminho, que são as montanhas que temos de transportar. A fé é a mãe dos nobres sentimentos. A filosofia dos espíritos veio oferecer uma fé racional e, por isso mesmo, firme e sólida. O conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça e progresso
imprimem a essa fé um duplo caráter de calma e segurança. Na verdade, meus irmãos, o que podemos temer quando sabemos que a nossa alma é imortal? E quando, depois das aflições, das apreensões e das angústias da vida, quando além da noite sombria em que tudo parece afundar-se, vemos despontar a suave claridade da maravilhosa alvorada. Sabendo que esta vida não é mais que um instante no conjunto da existência integral, suportamos com paciência os males inevitáveis que ela produz. A perspectiva de um futuro promissor nos dará o poder de dominar as mesquinharias deste mundo e nos colocarmos acima dos vai-e-vens do destino. Assim nos sentiremos mais livres e mais bem armados para a luta. Nós espíritas conhecemos e compreendemos as causas de nossos males. Sabemos que todo sofrimento é legítimo e o aceitamos sem reclamar. Sabemos que a morte nada aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida de além-túmulo e que todos os que se amaram na terra tornam a se encontrar, libertos de todas as misérias, longe dessa árdua morada de provas e expiações. Nós falamos em poder da fé e incluímos aí o poder da oração. Porque quando oramos com o coração e a mente ligados diretamente com o alto, percebemos imediatamente a resposta às nossas preces. Vou contar aqui uma historinha que retrata com a mais absoluta e emocionante clareza o poder da fé. Martim Gouveia, moço ainda, afeiçoara-se a pilhar, a roubar residências incautas, descuidadas, desprevenidas, subtraindo o que pudesse, sem nunca ter caído nas mãos das autoridades. Naquela noite, namorara atentamente uma casa fechada, qual se ninguém residisse ali. Pé ante pé, pulou o muro do quintal e forçou a porta dos fundos. Abriu-a com habilidade, penetrando na casa. Passou pela cozinha e ganhou o interior. Procurou um dos quartos onde esperava encontrar valores maiores e empurrou de leve a porta. Nisso, contudo, ouviu respiração estertorosa, ruidosa. Julgando ser alguém que dormia ressonando, avançou mais ainda. Admirado, vê então um vulto que se esparrama no leito. O intruso leva a mão ao punhal, mas ouve a voz fraca e entrecortada de um homem deitado que o vislumbra na penumbra. O desconhecido alonga os braços e fala sob forte emoção. Oh, graças a Deus! Você escutou os meus gemidos, meu filho? Foram os espíritos. Você é um enviado dos mensageiros divinos. Martim, surpreso, abandona a ideia da arma. Adianta-se para o velhinho, que pode agora distinguir, sob a luz mortiça do luar através da vidraça. O ancião repete, maravilhado: Oh, graças a Deus! Meu filho, preciso muito de você. Eu sou paralítico e sem ninguém. Não tenho forças para gritar. Há muito tempo não recebo visitas. Você me ouviu? Depois de pequena pausa, continuou: Busque um remédio. Sinto muita falta de ar. Leia algo que me conforte, para não morrer sozinho.
Você é o enviado dos Espíritos. E porque o enfermo lhe estendesse um livro, Martim, condoído, acendeu a luz e dispôs-se a ler emocionado. Era um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, encebado de suor e de lágrimas. O hóspede imprevisto leu e leu até alta madrugada, e desde aquele instante desistiu de assaltos e furtos, cuidando do velhinho, administrando-lhe remédios, prestando-lhe toda assistência e lendo com ele os livros espíritas da sua predileção. Após 5 meses, o doente desencarnou em clima de paz, deixando-lhe a casa e os bens como herança e a alma renovada. Essa historinha eu extraí de um livro chamado A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografado por Chico Xavier. Meus irmãos, Deus nos ama e é misericordioso, porque Ele espera o tempo que for preciso, mesmo milhares de anos, para que possamos atingir esse estágio em que não haverá mais a maldade nem o sofrimento, que afinal é uma consequência dela. Esse dia chegará para todos nós, pois todos nós atingiremos a perfeição. Uns em maior espaço de tempo, outros em menor, dependendo da nossa maior ou menor boa vontade. Mas essa perfeição terá de ser construída por nós mesmos, porque o mérito de atingi-la é pessoal, é de cada um e é feita passo a passo. E voltamos a dizer: a prece é o recurso que nos é dado para conversarmos com Deus e pedir a Ele a solução dos nossos problemas, a ajuda para a cura dos nossos males. Através da oração, nós nos aproximamos do Pai e, como filhos, participamos da suprema fonte de harmonia do universo, realidade que promove a ação curativa dentro de cada um, capaz de estabelecer a paz, a confiança e a saúde indispensáveis à vida. Se temos fé, não nos limitaremos a dizê-la simplesmente, como se a oração sem as boas obras nos concedesse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus. Mas sim, caminharemos realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todos os seus filhos. Se temos fé, sustentaremos, acima de tudo, o esforço diário da própria reforma interior, através de pequeninas e difíceis vitórias sobre a nossa natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podemos prestar aos outros, de vez que aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança para o amor e a sabedoria da lei. Que Deus nos abençoe a todos.